Fala galera, estamos ao vivo, que maravilha, mais uma live sensacional da Liga do Bem. Primeiramente, muito obrigado pela presença, muito obrigado a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando a Liga do Bem. A gente fica muito feliz de ter aí vocês sempre deixando um recadinho para a gente, né? Vendo um pouquinho mais, né, das nossas ações. A gente fica feliz demais com a presença de vocês aqui na Liga do Bem. Você sabe, toda semana tem algo muito de especial, uma live bem bacana, para que a gente possa conhecer um pouquinho aí, né, de quem faz cosplay. Enfim, tem tanta gente aí com tanta história para contar, e nós da Liga do Bem, a gente sempre abre espaço para que as pessoas possam demonstrar o que elas têm aí de melhor. Então a gente fica muito feliz com tudo isso. Primeiramente, muito obrigado a vocês que sempre estão acompanhando a Liga do Bem. Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho, a gente vai estar conversando com Carlos Chu. Carlos Chu, que, olha, tem muita história para contar. A gente vai estar conversando, adivinha sobre o quê? Nós vamos aí conversar sobre a importância do humor na vida das pessoas. É fantástico, né? Um tema aí muito bacana em que a gente tem a necessidade de viver a vida de forma mais leve, e nada melhor que a gente poder viver a vida de forma mais leve, sempre com um bom humor, e nada melhor que sorrir, né, gente? Um sorriso acaba fazendo a diferença na vida de tantas pessoas ao nosso redor e também na nossa. Então, primeiramente, muito obrigado a cada um de vocês que está sempre aqui curtindo tudo que a gente faz aqui pela Liga do Bem, tá, gente? A gente tem que agradecer demais. Primeiramente, com certeza vocês já devem ter visto aí, a Liga do Bem está com personagens novos personagens estão para chegar. A gente fica muito feliz de anunciar que agora a gente tem a nossa fada, né? A nossa fada Iris, que, olha, tem muita coisa aí para fazer e para alegrar a criançada. Em breve vocês terão aí novas datas marcadas aí para demonstrar um pouquinho dos nossos personagens. A gente fica muito feliz aí de poder realizar tudo isso. Daqui a pouquinho, então, teremos aqui Carlos Chu para que a gente possa conversar de uma maneira bem bacana, bem legal, sobre esse tema que é incrível, né? Nada melhor que a gente poder conversar sobre: você tem bom humor? Qual que é a importância do bom humor na vida das pessoas? Entre em contato, né? Siga aí a Liga do Bem, siga aí também o Carlos Chu, que, olha, promete demais. Daqui a pouquinho, a gente vai ter aqui já o Carlos Chu para que a gente possa iniciar a nossa live de hoje. Lembrando, toda semana, né, a Liga do Bem sempre está com uma proposta de poder realizar uma live bem bacana, uma ou duas lives, na tentativa de fazer com que a gente possa interagir, a gente possa conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né? Enfim, tem tanta gente aí com muita história para contar, e a gente já está aqui com o Carlos Chu, né? Que está aqui presente. A gente vai mandar o convite para que a gente possa iniciar aí a nossa conversa de hoje. Carlos Chu, tema: a importância do humor na vida das pessoas. Como é que isso tem uma grande diferença, né? Faz uma diferença enorme você ter bom humor. Vamos lá então? Vamos iniciar nossa live aí? Vamos lá mandar o convite para o Carlos Chu, então, para que ele possa participar conosco. Vamos convite para Carlos Chu. Vamos aí aguardar mais um pouquinho. Daqui a pouquinho, Carlos Chu vai estar aqui conversando com a gente. Olha ele aí, ó. Carlos Chu. E aí, tudo bem? Opa, Carlos, tudo bem? Como é que... Eu não estou conseguindo te ver, o Carlos. Agora sim. Boa noite, Carlos. Beleza? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, eu quero te agradecer de montão aí por você ter, né? A gente entrou em contato com você aí para que a gente pudesse marcar essa live, e você, de bate pronto, já aceitou. Eu quero te agradecer de montão, viu, Carlos? Se Deus continue te abençoando em tudo que você for fazer aí na sua vida, e, olha, com certeza Deus vai te retribuir. E obrigado mesmo por você estar presente conosco aqui hoje. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu acho muito importante a gente dar um retorno positivo, né? Ser disponível e não fingir não ser,
fingir que tá cheio demais as coisas, e realmente eu ando com a vida muito corrida, mas sempre há tempo para fazer as coisas que a gente gosta, né? Então, eu sou muito a favor disso, da gente ser mais disponível, dar mais chance para a gente mesmo, nem falo para a página, não é para a gente mesmo, uma chance da gente falar, da gente expressar, né? Então, eu também agradeço demais, porque é de suma importância, né? E Deus, falando em Deus, Deus já me ajuda muito, eu não tenho nem o que pedir mais, sabe? Eu sou muito feliz com a vida que eu tenho. Maravilha. Carlos, fala um pouquinho, qual é a relação do humor na sua vida? Cara, eu não consigo te falar quando começou, porque a minha vida sempre foi rir, cara. Toda vida eu gostei de rir, toda vida eu gostei de fazer rir, sabe? Inclusive, eu passo até hoje por um processo, porque antes eu achava tudo engraçado. Tudo que eu via eu achava engraçado, inclusive pessoas caindo, pessoas em situações difíceis, que hoje é algo que eu venho lutando para tirar do meu catálogo de coisas engraçadas, porque tem muita coisa para a gente explorar e não precisa a gente ficar perdendo tempo com certas coisas que só é engraçado para a gente. Então, eu desde muito novo sempre fui meio que o Zé Graça da turma, sempre gostei de rir, de contar piada, de falar, sabe, sobre as coisas engraçadas da vida, das tragédias também que a vida impõe pra gente, e fazer com que isso seja algo engraçado. Porque eu sou aqui de Sete Lagoas, né? Sou de um bairro periférico, bairro Nova Cidade. Então, a gente né? Na infância a gente conviveu muito com criminalidade, né? Drogas, muito perto e muito acessível, né? Então a gente tem que buscar formas de rir sobre isso aí, de achar engraçado, de ver graça, né? Então, eu sinto que é quase que uma missão que eu tenho na minha vida, que é rir e fazer rir, na medida do possível, né? Tem uma biografia que eu li que mudou muito a minha forma de pensar, que era sobre a vida do Charlie Chaplin, né? Que era um dos maiores humoristas que o planeta já teve, um dos maiores gênios que o planeta já teve, e mesmo assim ele tinha depressão, ele sofria, né? Ele morreu com depressão profunda. E ele tinha uma frase que me encanta muito, que é: um dia sequer sem sorrir é um dia perdido. Exatamente, exatamente. E é um dia perdido, e a gente costuma dizer que a partir do momento que nós colocamos esse humor em prática, né, cara, o humor é uma grande terapia que o ser humano pode adequar isso a cada dia. De uma forma tão simples e significativa, muitas vezes as pessoas precisam de um empurrãozinho para deixar esse bom humor, né? Tem pessoas que quando chegam em determinados ambientes, é como se ela tem um brilho tão próprio, né? Um humor tão característico ali presente com ela, que ela realmente é uma pessoa diferenciada, né? Na sua visão, até que ponto o humor ele pode transparecer realmente para as outras pessoas? Como é que a pessoa pode conseguir fazer isso? Até que ponto? Isso. Olha, isso aí depende, né, de pessoa por pessoa, porque tem a questão expressiva do humor, né? A gente, por exemplo, eu acho graça em tudo. Tem as pessoas que não são bem-humoradas e são extremamente engraçadas, né? Então, existem vários pontos, várias vertentes que o humor pode ser encaixado, mas vai depender muito das pessoas que estão ao redor, que vai estar vivenciando aquilo, que vai estar aproveitando isso tudo. Então, o humor, ele pode ser empregado em qualquer lugar. Tem um texto que eu li um tempo atrás que falava sobre o cara que estava numa mesa de cirurgia, o médico pronto para poder fazer a cirurgia nele, que tinha tomado alguns tiros, e o anestesista perguntar para ele se ele tinha alergia, se ele tinha dor, não sei, se ele tinha alergia a não sei, de pirona, a não sei o quê, não sei o quê. E esse cara deu um berro e disse: olha, a única alergia que eu tenho é de bala no meu corpo. Então a vida, ela pode ser cômica em qualquer momento, né? Ela pode ser cômica em qualquer momento. E vai depender muito do ao redor, do perto, né? Você já participou, já aconteceu isso com você, de você estar num velório e as pessoas entrarem em crise de rir, né? Tá numa oração e as pessoas começarem a sorrir.
Porque é assim, cara. Não sei você, mas no tempo de escola mesmo, aquela coisa de você estar num ambiente sério, e você tá ali tentando se focar, e você olhou, teve um contato visual com o seu melhor amigo, e acabou, vocês não vão parar de rir mais, vocês vão ter que sair daquele ambiente. Então o humor, ele tem esse poder, de fato, de contagiar qualquer ambiente, dependendo das pessoas, da seriedade do momento, né? Embora às vezes seja muito sério, mas ainda as pessoas comecem a sorrir, né? Então, ele está propício a acontecer em qualquer lugar e com qualquer pessoa que seja, mesmo a pessoa não sendo engraçada. Com certeza. Eu quero agradecer que o pessoal está entrando aqui na live, está deixando um recadinho aqui, ó. A Giza Lima, tá, escreveu assim, mas para mim o limite é não ofender o outro. A partir do momento que o humor é criminoso, não é humor também, né? Recadinho da Giza Lima aí. Sim, a Giza, uma grande amiga, abraço para a Giza. Eu concordo plenamente com ela, porque a gente tem que aprender que ofensa, né, maltratar, desmerecer uma pessoa, isso não é humor. Apesar que o humorista ele usa muito, né, uma característica que é de desmerecer a si próprio, né? Ou então fazer uma brincadeira com um amigo, desde que essa brincadeira não seja ofensiva, né? Porque a partir do momento que você colocou uma ofensa, né? Vamos supor que você é um advogado. A partir do momento que o advogado ele ofende um colega de trabalho, exercendo a função, ele deixa de ser um advogado e passa a ser um ofensor, né? Uma pessoa que está depreciando aquela. Então, o fato da sua profissão, que você faz, não quer dizer que você deve fazer isso. Se você me faz uma pergunta aí que acontece muito, que é, o som tá chegando legal para você aí? Tá beleza, tá tranquilo. Uma pergunta que as pessoas muito fazem, existem limites para o humor? Eu acho que não. Só que existem limites para a lei. Eu quero falar, né, até bíblico, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. E essa frase é de Paulo, não é de humorista nenhum, não. Do apóstolo Paulo. Então, eu posso falar o que eu quiser. Eu posso falar o que eu quiser nessa live aqui. Eu posso soltar as piores impropérios aqui. Porém, eu sou responsável pelo que eu falo. Então, quando eu uso uma racista, ofensiva, quando eu uso uma frase que menospreza um irmão por ele ser mais magro, ou mais gordo, ou bonito, ou feio, a cor, eu sou responsável pelo que eu falo. Aí já não entra o humor, sou responsável pela minha fala. Aí você já está sendo agressivo, né? O agressor aí com palavras que pode causar um mal-estar, não em uma pessoa, mas em várias, né, cara? Como é que você vê a transição do humor do passado para os dias de hoje? Isso é muito importante, já que você está com o humor está tão presente na sua vida. Como é que você analisa? O humor, ele passa, ele vai evoluindo e vai mudando ao longo dos anos? Como é que você vê o humor hoje? Sim. O humor, ele evolui muito, né? Assim como tudo ao nosso redor evolui. Às vezes a gente fala, fulano estagnou, tal coisa estagnou. Não. Tudo está passando pelo seu processo de transformação, juntamente com o planeta. E com o humor não é diferente. Eu posso falar muito sobre o humor nacional. O pessoal fala muito sobre o humor na gringa, que eu acho legal também, mas eu gosto mesmo do humor nacional. Então, por exemplo, eu cresci ouvindo o Gerardinho. O Gerardinho, todo mundo conhece como Gerardinho da bicicleta, né? Barnabé, Chico Anísio, Ari Toledo, os filmes do Charlie Chaplin, né? A Praça é Nossa, todo esse conteúdo. Né? Mas naquele, por exemplo, o Chico Anísio, que você pegar um aí com o Anísio fazendo o que a gente chamou de stand-up, você fala assim, gente, que sofisticado que esse cara está fazendo. Já fazia isso nos anos 60, né? Com uma ditadura nas costas, gente na cola dele, né? Então, o humor também está passando por essa transição. Se você pegar hoje, uma coisa que eu fiquei admirado, né? Porque você pega todos esses humoristas, as pessoas pensam assim, essas piadas ele pega, copia, né? Apesar que antigamente usava muito com as anedotas, né? Porém,
hoje eu entendo que tudo isso faz parte de um estudo, né? Por exemplo, você conhecer, por exemplo, estou começando agora com stand-up. Eu vou começar a estudar como funciona o stand-up. E o dia que eu vi um cara pegando na parede da casa dele e colocando lá os post-it, escrevendo, mostrando uma piada lá no início, sabe? Ele escutou uma frase, essa frase foi crescendo, foi virando uma estrofe, até virar uma piada. Então, existe hoje uma construção onde os caras escrevem, né? Igual, por exemplo, o stand-up mesmo, que é uma coisa que o cara faz no trabalho autoral. Porque a gente cansou de ver com o Chico Anísio, com o Tom Cavalcante, né? E isso sem explorar muito mais gente do Nordeste, né? Se você pegar a galera do Nordeste, eles são fora de série, né? Chico, eu não sei te falar de onde o Ayrton Dedo é, mas é o Chico, o Tom Cavalcante, né? O Zelezinho. Então, é uma gama gigante de humoristas, sabe? Imitadores, pessoas que largam até o meio do humor e vão fazer a dramaturgia, que tem demais também. Então, se você pegar a evolução, principalmente no Brasil, cara, é demais. Só que eu, por exemplo, hoje, eu tô escutando ali, tô assistindo um stand-up do Fábio Rabin. Só que hora ou outra eu vou lá visitar o Gerardinho da Bicicleta e o Barnabé, sabe? São contadores de... Na hora que eu tenho oportunidade, eu vou lá assistir alguma coisa do Ari Toledo, sabe? Então, tipo assim, dá para transitar no humor, sabe? De forma saudável, de forma gostosa, né? Vai arrancar da gente essa risada boa, né? E também não tem nada contra as pessoas que gostam de outro tipo de humor, não. É lógico que a gente tem que tratar o que a gente pensa dentro das nossas ideias, né? Com certeza. Olha só que interessante, a Giza, ela tocou num ponto bem interessante mesmo, que a gente costuma ver muito em obras de humor, ou então até novelas de época mesmo, que ela está falando assim. Eu acho legal nesse ponto que nas reprises de humor de antigamente, hoje colocam a seguinte frase: essa obra foi produzida de acordo com os costumes da época. Realmente, isso tudo porque, se não colocasse informação, as pessoas da geração de hoje podem levar ao pé da letra e criar um rebuliço por trás aí. E, gente, a gente tem que entender o seguinte, igual você mesmo mencionou, o humor, ele acompanha com a evolução, né, principalmente a evolução aí, Caceta e Planeta, né? Se a gente for olhar aí para trás, aí, você citou grandes clássicos, o jeito de fazer o humor deles, do Chico Anísio, Caceta e Planeta, e se a gente for olhar nos dias de hoje, né, grandes humoristas aí, você citou o Nordeste, a impressão que passa é que o nordestino ele já nasce contando piada, porque do jeito que ele fala, a impressão é impressionante. A cada momento da vida do nordestino é uma piada. Ele contando é impressionante. É algo que é divino, é um dom deles mesmo de fazer isso. A piada... desculpa, como é que você chama? Eu só te chamo de super-homem de Batman. É Jairo. Ô, Jairo. Até me perdoa de perguntar o nome agora, mas se você for pensar, a piada hoje, o humor, ele é de pequenas tragédias. Porque, tipo assim, se eu te contar assim, ó, se eu chegar pra você e falar assim, ô Jairo, hoje eu fui trabalhar e correu tudo bem, foi massa demais, tudo certo. Não vai ter graça nenhuma. Mas se eu falar assim, Jairo, eu trabalhei hoje, cara, ainda que foi 5h25, faltava 5 minutos para me largar serviço. Eu peguei, sentei, meu chefe chegou bem na hora. A pessoa já vai achar engraçado. Por quê? Porque é trágico. É trágico. Claro. Né? Igual você citou aí o Cacete Planeta, os Trapalhões, a TV Pirata, né? Se você pegar esse programa hoje, por exemplo, eu não consigo mais rir assistindo. Embora tenha coisas engraçadas e, tipo assim, fez parte da minha infância. Isso. Já gostei muito. Achar engraçado a forma, né, que era abordado, né? E é lógico que existem os costumes da época e todo mundo era acostumado, para muita gente aquilo era normal, né? Hoje, graças a Deus, a gente está mudando, tá virando essa chave, né? Pegar o programa de humor mais popular do Brasil hoje, ou então ao longo dos tempos, você fala assim, ó, o maior de todos os tempos, talvez 90% das pessoas vão falar que é o Chaves. Quer uma sitcom ou um programa, alguma coisa que seja mais triste do que o Chaves?
Um menino órfão, E mais de um amigo dele, e mais de filho de 20 mãe separado, porque o pai viajou e não voltou mais. A Chiquinha não tem mãe, ninguém sabe quem que é. De vez em quando vem a avó truculenta, sabe? Então, tipo assim, se você pegar um professor solteirão, sabe? O seu marido desempregado, é tragédia pura, é muita tragédia. Mas a gente assiste aquilo e morre de rir, sabe? Morre de rir deles praticando bullying um com o outro, né? Que hoje a gente sabe que é bullying, muitas daquelas coisas que a gente vê naquele programa, sabe? Então, depende muito também desse ponto de vista. E a gente também, embora a gente tem que sim levantar essa bandeira do humor saudável, mas a gente também tem que ter a, a, a displicência. Displicência. A gente tem que notar, a gente tem que entender, né, que aquilo aconteceu no passado e que hoje não acontece mais, né? Sabe? Exato. A gente riu. Para frente. Você fez a pergunta que é interessantíssima sobre a evolução. Está evoluindo. Então vamos seguir a evolução. Sabe? Hoje tem gente inteligente que vive disso. Tem gente que vende piada, cara. Tem gente que vende piada. Que é o roteirista. Que é o roteirista. Sabe? Você pegar hoje em dia no humor aí, ó, nos programas de humor, são vários roteiristas, sabe? O cara que trabalha duro, assim, senta para escrever, e não é fácil escrever, né? E, Carlos, você citou um ponto que é muito interessante, a condição do roteirista. Vamos citar um programa de humor que fez muito sucesso até há bom tempo aí. Por exemplo, a gente tem aí, você citou Chaves, né? Nós temos Sim. aí Zorra Total, que as primeiras temporadas dele, do Zorra Total, foi espetacular. Os roteiristas eram ótimos. Você consegue perceber também que chega num ponto que os roteiristas perdem a mão na hora de escrever e esse humor começa a não agradar mais o público? Cara, uma das coisas mais interessantes que eu acho é o humor do Zorra Total. Por quê? Eu vou te explicar por quê. E eu super entendo também. O Zorra Total, por muitos anos, ele foi um humor não para jovem. O Zorra Total não era para jovem. Sabe o que era para jovem ali? Era só o cara falando assim, ai, como era grande, que o jovem interpretava aquele duplo sentido ali. Mas aquele humor, sabe o que é? Porque eu estava em casa, por exemplo, na época que eu era adolescente, que eu ia sair no sábado à noite, a minha mãe estava na frente da televisão morrendo de rir. Saca? Estava lá assistindo. Eu tava ali morrendo de rir. E pra gente, talvez você faça assim, não, era mais difícil assistir, você não parava muito, mas a gente ficava por causa de poder pegar esses clichês, pegar, por exemplo, esses bordões. Aí, nos últimos anos, houve uma mudança, né? Eles trocaram justamente o quê? Os roteiristas. Porque os roteiristas eram mais velhos, né? Inclusive, muitos daquela galera das escolinhas do professor Raimundo eram roteiristas ali, né? O José Vasconcelos, e a velha guarda da TV, na qual Globo, né? Ela sempre foi muito conservadora nesses pontos, né? É o que eu quero. Tanto é que você pegar, por exemplo, o Adnet, que é um dos gênios que eu acho do humor hoje, ele trabalha na Rede Globo, nos Total uma coisa, nos programas da Globo uma coisa, e ele trabalhando, por exemplo, na TV fechada é outra, porque ele tem liberdade. Um dos caras que é pioneiro no stand-up, ele como é que ele chama? Gente, meu Deus. Diogo Portugal. O Diogo Portugal, ele foi pro Zorro Total com um personagem, porque a Globo queria dele um personagem. Cara, durou pouco. Por quê? Porque ele estava fora do ambiente natural. O humor é liberdade também. Então esse cara não tinha liberdade. Ele não tinha liberdade para atuar ali. Então ele saiu fora. Então, muitas vezes são muito conservadores. Só que teve um boom no humor que se chama Portas do Fundo. Exato. Aí o que a Globo fez? Foi lá, buscou o Fábio Porchat, né? Buscou o Fábio Porchat e colocou ele como roteirista do Zorro. O Fábio, o Marcos Melling, né? Que se envolveu naquela polêmica lá, a Dani, né?
que até então era um bom humorista também. Então, eles tentaram trazer um hype do Portas do Fundo. Só que Sim. o humor do Portas do Fundo é extremamente pesado. Demais. Você pegar tem muita coisa que assiste ali que é realmente pesado. Não dá para poder passar um conteúdo desse às 21 horas do sábado. Tem jeito, não. Tanto é que conseguiu atingir o público, o programa não voltou mais. Né? Não voltou mais. Então, tem coisa que foi feita daquele jeito. Você pode ver já a Praça é Nossa, ela consegue lidar com isso bem demais. Demais, é verdade. E muito. Pegar a Praça é Nossa, eu já ri do Alexandre Frota na Praça é Nossa. Sabe? Aí se você for lá agora na praça, você vai ver lá, por exemplo, a Mel Maher, que para mim é a melhor comediante stand-up do Brasil. A melhor. Tá lá, sabe? Ela atua, e ela também escreve, sabe? Então você começa a perceber essas pessoas lá do stand-up chegando ali do humor novo, e que tem gente que vai assistir e fala assim, nossa, pô, legal, sabe? Aí tem um outro cara lá que é lá do Rio Grande do Sul, do Pretinho Básico, num programa de rádio lá, que se colocou. Então a praça tem esse instinto de sobrevivência. O Matheus Ceará, que praticamente foi o Matheus Ceará, fala um monte de palavrão. Sim. É um cara que, se você pegar o Matheus Ceará, quando ele é uma coisa, hoje ele é outra. Totalmente dentro do nicho da putaria mesmo, sacanagem, mas ele tá grandão no humor hoje, o pessoal gosta dele pra caramba. Então, tipo assim, é evolução o tempo todo, Jair. E o melhor de tudo, eu estou vendo algumas mensagens aqui, daqui a pouquinho eu vou comentar com você aqui, mas é fantástico. Tem muita gente que está mandando mensagem aqui, eu tenho uma aqui que eu vou ter que ler. O Groove Luciano está falando assim, Carlos, devolve o cano da calha. Essa eu não sei não, lembrei só do quiabo que ele falou aí. Aqui ó. Chu, duvido você comer quiabo sem rir. Sabe o que é isso aí? É porco, mas eu vou contar. Você lembra a última vez que o cara largou o Paulino, que eles liberou para pescar, aquela coisa toda? Ah, sei. Foi eu e esse sujeitinho aí, Luciano. Nós fomos lá pescar com rede e tudo mais. Pode parecer mentira que eu vou falar aqui, mas nós pegamos 2 peixão grandão assim, sabe? Gigante. Só que na hora de ir embora, a gente já estava todo sujo. Olha a brilhante ideia que ele teve. Ele falou assim, vamos no sítio do meu padrinho? Nós saímos da Lagoa Paulino até a Cidade de Deus, que nem existia Cidade de Deus nessa época, de tanto tempo que tem isso. Eu não vou falar mais, porque senão vai entregar que nós temos 40 anos. Cara, nós fomos lá na casa do padrinho dele. Isso já era quase 4 horas da tarde, sem almoço, sem nada. A madrinha dele toda boazinha, toda bondosa, falou assim, olha, tem comida, vocês querem comer? Nós aceitamos. Só que eu tinha um pequeno problema, que eu não comia quiabo. Eu não comia quiabo. E outra coisa, eu também não tenho dificuldade de não falar não também. E ela colocou um pratão de quiabo pra mim. Só que eu tava com fome. Peguei, tô lá batendo minha pratada de comida, só que o priminho dele tava do lado e gripado. Ele me suou o nariz e soltou na minha perna. Não, isso não aconteceu. É sério isso? E eu terminei o almoço todinho, com a perna toda breada, eu tava com fome demais. Ô, gente, são situações do dia a dia, assim, da vida da gente que torna tudo muito engraçado, né, Carlos? Isso faz parte da vida do brasileiro. O brasileiro tem muita coisa para contar. Quando a gente vê aí o início do teatro, né, lá na Grécia, eu fico vendo, né, como é que os caras eles eram geniais de mostrar uma tragédia, uma comédia de uma forma tão simples, pegando justamente elementos do dia a dia. Esse momento que aconteceu aí, né, com vocês,
marca a vida de todo mundo. Vocês relembram Não, disso. E é a gente maravilhoso, começa. porque o humor ele está inserido no dia a dia da gente, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente deixa de fazer. É fantástico isso. Sim, é ferramenta. Eu costumo falar que o humor, Rogério, ele é uma ferramenta existencial mesmo, que a gente precisa de conviver com o humor mesmo para a gente viver, sabe? Eu já ouvi algumas vezes e já me proporcionaram isso também. Você está vivendo um péssimo dia e a pessoa fala com você assim, cara, só você para me fazer rir num dia como hoje. Tem hora que eu acho que chega a ser chato, porque a gente quer, igual, por exemplo, quer ver graça em tudo, né? Quer achar graça em tudo. Então, às vezes pode soar até chato, querer fazer piada de tudo. Mas é importante de arrancar um sorriso, sabe? E eu tô falando isso, eu sei que você entende isso quando você coloca, né, suas fantasias e vai fazer o seu trampo no hospital, sabe? Quando você vai fazer um trampo com uma pessoa acamada, porque é fácil você pegar uma fantasia dessa e sair cobrando de todo mundo que chega na festa, sabe? É fácil demais e não tem nada a ver com porque é massa também, uma forma de ganhar dinheiro. Tá? Sim. É um momento especial do aniversário, né? Mas nada melhor que a gente estar lá, a gente ir nas áreas carentes que a gente visita. Eu costumo dizer que quando a gente coloca o traje, a gente está pronto para fazer uma missão. E a resposta da criança, quando vê a gente, ou de alguém que está acamado, não tem preço. Isso, quando alguém chega e fala isso, essa frase com você, isso me faz lembrar muitas vezes de crianças, quando vê a gente chegando de longe, vem, dá um abraço forte, olha para você como se realmente fosse ali o herói, ou a heroína, né, que a gente tem heroínas aí também. Não tem preço, não tem preço de fazer aquilo que a gente gosta. O humor, ele ajuda, de certa forma, a conectar pessoas, vivenciar momentos. E isso que você está falando, isso é essencial. E quando é feito de coração aberto, isso não tem preço. É algo que é natural do ser humano. Sim, e a gente vive num mundo, Jair, onde ser mal é muito mais fácil. Muito mais cômodo ser mal. Quer um exemplo bobo? Eu vou dar um exemplo bobo, porque, por exemplo, eu adoro quadrinhos. De verdade, eu gosto muito. Principalmente os quadrinhos da DC. Aí, eu vejo as pessoas postando, por exemplo, muitas... fazendo post, com, por exemplo, com a imagem do Coringa e uma frase, um tom de vingança, uma frase de um ofensivo. Mas raramente você vê uma foto do Batman, já viu? Com certeza. Se você for ler o quadrinho do Batman, é um dos caras que mais tem princípios, sabe? O cara é um gênio, cheio de princípios, não usa arma, não mata, sabe? Exatamente. Mas quem? Se você for numa festa fantasia, você não vai ver o cara fantasiado de Batman, você vai ver a mulher fantasiada de Arlequina e vai ver o cara fantasiado de Coringa. É legal o visual? Inclusive tem um nome de piada, né? Em Joker, em inglês é piada, né? O nome lá nos Estados Unidos é piada. Aqui que a gente colocou de Coringa, a gente tem piada de muda. É verdade. Ainda mais pela... Então, o melhor de tudo o melhor de tudo é que a relação do Coringa com a forma que ele, o formato do rosto, como é que ele conseguiu fazer, né? A explicação dele por trás disso é trágico. A explicação do porquê que ele tem, né? A boca daquela forma ali para mostrar o sorriso, né? Enfim, a maquiagem dele. Mas ao mesmo tempo que é trágico, porque a DC é muito sinistra, né? Em si, comparada com o Marvel. Então, a gente consegue perceber que essa relação, a Marvel, ela é mais divertida, se a gente for comparar as duas, né? Muito colorida. Agora, a DC, não, ela é mais sombria, ela é mais dark mesmo. É mais sério, né? É mais sério. Tem seus dilemas. A Marvel, até nos quadrinhos também, é um pouquinho mais sério. E eu entendo também o cara querer fazer ele engraçado mesmo, colorido, porque é um nicho, né? O cara tem que vender.
é importante porque você fazer o mal, você querer ser mal é muito mais fácil do que ser bem, sabe? O bem, ele é tímido. Então, dificilmente vai querer colocar lá a frase do Batman falando que ele é justo, que ele não usa armas, que ele preza pelo bem, né? Embora seja chamado de Cavaleiros das Trevas, né? Então, chega a ser incoerente. Mas eu falei assim, eu tenho que falar isso com ele, mesmo que só do tema eu preciso falar. Eu acho muito interessante a gente, esse trampo mesmo de se fantasiar e de ir nos lugares, tirar tempo para fazer, disponibilidade. Mas vamos seguir. Você daria um ótimo. Você nunca pensou de vestir de coringa, não? Não, acho que eu não tenho biotipo. Apesar que hoje em dia se pintou a cara, né? Passou uma maquiagem, colocou uma peruca, eu faço assim. Só não, eu posso ser não pode ser dos quadrinhos nem do cinema, né? Porque eles são extremamente magrinhos e eu estou um pouquinho mais cheio. Ah, é isso. Aqui, ó, o Groove Luciano está aqui falando aqui, ó, o Chu foi pescar no CC e caiu na lama movediça. É sério isso aí? Conta essa história para nós aí. O Luciano, ele sabe todos os podres da minha vida, ele sabe. E eu nunca vi gostar de ficar entregando para os outros. Mas isso aí foi... Eu moro aqui perto do... Eu ainda moro, né? Eu moro no Verde Vale, mas eu sempre morei no bairro Nova Cidade. E ali na Norte-Sul, no bairro, ali na Norte-Sul, tinha um açude, né? E isso aí é porque eu fui resolvi atravessar o açude seco uma vez e me atolei no açude. Isso foi na época que as lagoas aí estavam bem secas? Sim, antes era mais constante, né? Essa seca. Sim. Aí como lá o açude, e ele fazia uma transição grande de água, ele tinha uma represa, né? Aí secava de tempo em tempo. E coisa de criança, e coisa de assim, é Deus que protegia mesmo, porque senão nem estava aqui para contar a história. Ia ser só a tragédia mesmo, ia ter um outro. Ô, gente, eu imagino você lá atravessando e lá ficando atolado lá no meio lá. Nossa, é terrível. E fui, assim, eu tolei até a cintura mesmo. E os meus amigos fizeram o que tinha de fazer, correndo. Mas aí o Luciano conseguiu te puxar? Como é que foi aí a saída? Foi rindo de mim. Criança, adolescente, não tem noção de perigo. Não, nenhuma. O caminho melhor, sem perigo, e eu escolhi o caminho perigoso. O cara só rindo. Então, assim, Carlos, fala um pouquinho. Eu sei que você está segurando um pouquinho sobre esse projeto que você tem aí do stand-up e tudo mais. Cara, mas eu achei sensacional. Você chamou seus amigos aí para apresentar um pouquinho do seu espetáculo aí, do seu stand-up. Fala um pouquinho como é que foi isso. Eu achei essa ideia genial. E parabéns também, né, para os amigos aí, te dar essa força para conhecer um pouco do seu texto aí. Eu achei muito bacana aí. E, assim, por exemplo, se tiver uma nova oportunidade aí, nós, da Liga do Bem, a gente quer estar presente também para ajudar a divulgar ainda mais o trabalho. Eu achei muito bacana. Sim. O que acontece? Durante toda a minha vida, como eu disse aqui, eu sempre consumi muito humor, né? Consumi muito humor. E depois eu conheci o stand-up em si, que é uma coisa que você vai de cara limpa e expõe seus textos, né? E nessa de ficar contando as histórias, de estar na rodinha, sempre trazendo no humor, principalmente no stand-up, tem algo que eles chamam de punch, que é uma porrada. A porrada é a piada. Você traz um ambiente e depois você dá uma porrada. Por exemplo, você traz um ambiente que a pessoa não está esperando e você manda uma piada. O tempo todo. Eu sou assim o tempo todo. Eu prezo por isso, por rir, por achar as coisas engraçadas o tempo todo. Só que consumindo stand-up, eu comecei a ver e falei assim, gente. E outra coisa, eu sou músico também. Então, eu já tenho um costume de cantar na noite. Eu sou, a minha religião, eu sou espírita. Eu faço palestras espíritas. Então, eu estou sempre nesse momento de estar falando, tocando. E nesses intervalos, nessas indas e vindas, você vai falar, mesmo que você está falando uma coisa séria, você emprega humor ali em algo para exemplificar e dá certo as pessoas sorrindo. Já aconteceu de tocar e um equipamento dar um problema e ter
que segurar ali na conversa e eu começar a conversar e as pessoas sorrindo. Comecei a pensar, falei assim, gente, eu acho que eu posso fazer alguma coisa com o corpo. E eu acredito Com certeza. também que no meio dessa transformação que a vida impõe pra gente aí, eu sou uma pessoa inquieta. Se você pegar aí no meu Instagram aí, for dar uma olhadinha aí, você vai ver palestra espírita, você vai ver cantando, você vai ver recitando poesia, você vai ver jogando futebol, jogando piada agora. Porque eu acho que a vida pede essa constância, sabe? Esse dia eu estava até brincando com um amigo meu, porque ele falou assim, cara, mas como é que você consegue fazer esse tanto de coisa? Você trabalha, você tem trabalho voluntário, eu tenho um trabalho depois, eu quero falar antes de eu ir embora aqui, que é o Contoversol, você faz trabalho, faz isso, faz aquilo. Eu falei assim, o segredo é só faz tudo de qualquer jeito que vai dar certo. Na verdade, é porque existe uma necessidade. Eu comecei a notar que existia uma regra e que pessoas conseguiam organizar esse trabalho. Não era uma coisa que a pessoa chegava e saía falando. O cara ia ali, ouvia um pouco engraçado, anotava, né? Usava uma cadernetinha, colocava ali. Depois ele ia construindo uma piada, virava um texto, sabe? Eu comecei a observar que, gente, dá para organizar, né? Quando eu conheci, por exemplo, comecei a assistir o Gentili, que eu gosto muito, o Rafinha Bastos, que eu gosto muito hoje ainda, entre outros. Aí eu comecei a ver que existe uma lógica ali e que dá para organizar. Sim. Aí comecei a pesquisar o que esses caras fazem. Só que na pandemia veio um boom chamado podcast. Cara, cada podcast é uma aula que eu tinha. Porque os caras vinham e contavam o processo criativo dele, sabe? Sim. Você vê lá o Thiago Ventura, lá da pose de quebrada. Aí o cara pensa assim, o cara foi lá e fez uma pose de quebrada e bombou. Não. O cara trabalhava num banco e ralava caramba, vai ali, contava umas piadas, e tomava não aqui, tomava não ali, sabe? Até um dia o cara bombar com uma piada e estourar, né? Virar o cara que virou, a ponto de primeiro de sair do trabalho, de comédia, sabe? E eu comecei a observar isso, e cada um com um processo diferente, porém eficaz. E uma das coisas que mais não é o quanto esses caras são unidos, sabe? Os caras são muito unidos. Os caras são muito unidos. Por exemplo, tem uma modalidade no humor stand-up que chama open mic, que é o microfone aberto. O que é o microfone aberto? Eu sou um comediante novo, eu pretendo ingressar na carreira de comediante, só que quando é que eu vou fazer meu show? Sabe? Sensacional. Eu preciso de um espaço. Por exemplo, Sete Lagoas não tem uma cena hoje de humor. Eu precisaria de empregar, mas quem vai me contratar? Quem que vai me dar um espaço? Vai ter os caras que fazem humor, que eles dão 2, 3, 5 minutos para o cara que está começando. Chama noite do open, sabe? Aí, a partir daí, você começa a fazer um network com essa galera, conseguir sobressair. Se você for lá e for mais na primeira, se não mais oportunidade, você vai assistir os caras, tipo assim, o fulano fazia open pro ciclano, e hoje o que fazia open tá bombando mais do que o, sabe? Então, tipo assim, os caras têm medo. Se você pegar a história, por exemplo, dos caras do stand-up hoje, que são mais conhecidos, por exemplo, do Nordeste, o Nil Agra e o Rodrigo Marques. Esses caras vieram para São Paulo, um cara, sem conhecer eles direito, acolheram eles na casa deles. Aí um dormia no sofá, dava ideia, faça essa piada, aí dava ideia na piada do outro. Os caras tinham um apartamento lá que morava mais de 10 comediantes no cara. E hoje o processo artístico em geral, ele precisa disso. Precisa disso. E é algo que, dependendo, por exemplo, na música, que é o campo que eu posso falar, isso às vezes te satura muito. Você depender das pessoas, sabe? Ou você precisar e você não ter esse acolhimento necessário que um artista iniciante precisa. Por isso que eu adoto isso na minha vida de forma geral. Sempre ser acolhedor, né? Eu não tenho que olhar se a sua página é maior ou menor que a minha, quando você me convida. Eu olho se eu posso, se eu não posso, se eu quero, se eu não quero. Então, a gente tem que fazer essa troca. Precisa dessa troca. E
e eu vejo isso no mundo. Comecei a entender que dá para fazer um processo criativo. O que eu gosto? O que eu tenho capacidade de fazer? As coisas que eu já faço no dia a dia. Contação de casos, uma reação, uma brincadeira, sabe? Existem muitas formas de usar. Então, o que eu fiz? Eu comecei a anotar muita coisa, mas muita coisa. E fui juntando e tentei organizar da melhor forma possível. Transformei num texto. E que, pensando, analisando dentro do que esses caras já falaram, do que eu já aprendi, foi muito arriscado também o que eu fiz, o que eu estou fazendo. Porque eu fiz uma hora e meia de texto e os caras falam, não vai com mais de 15, não. Eu fui com uma hora e meia de texto. Só que para isso eu precisava de pessoas, igual no caso a Giza aí, que estava comentando aí, participou, de pessoas que já têm uma sintonia boa comigo, que já são meus amigos e que já me conhecem o tipo de humor que eu gosto. Então, chamei um grupo inicialmente, né? Não é por, né, eu já até falei com os outros que não puderam ir ainda, não é por favoritismo, né? Mas um grupo de pessoas, assim como outros que vão vir nos próximos convites, de pessoas que têm essa sintonia, para me testar, para me ver como funciona. Teve coisas que foi bem específica para aquele grupo de pessoas, porque eu pensei, vou levar alguma coisa que possa ser garantida e algumas coisas aleatórias. E laboratório. Eu gravei, aí eu consigo ver onde é que eu posso melhorar, né? Porque a gente se vê fazendo algo, a gente consegue melhorar através disso. A autocrítica, né? E também poder levar pessoas que podem te criticar de verdade sem a gente melindrar. Porque tem uma coisa que é muito complicada, por exemplo, você tá ali, por exemplo, na música, já aconteceu. Eu gravei uma música, fui lá e postei nos streams, aí vem uma pessoa e fala assim, nossa, você podia ter colocado tal instrumento aí. Você podia ter feito isso. Eu não acho isso uma crítica construtiva. Porque foi feito escolhas do instrumental, de voz, sabe? Agora, quando você leva e pede uma crítica, olha, estou fazendo um teste. Porque se eu quisesse uma crítica, talvez eu mostrasse antes, né? E é isso que eu estou fazendo com o humor. Olha, o que você acha? Aí eu vou naquele que já tem essa predisposição e não tem medo de criticar, vai, ó, colocar, não sei, tal coisa você podia fazer melhor, tal coisa você tá bom, mantém aí, tu faça aquilo, sabe? E todos eles me deram bons retornos e boas críticas, né? Positivas e negativas. Então, eu ainda pretendo fazer mais algumas noites de teste e o resto eu não vou te falar ainda não, porque é um segredo ainda, sabe? Não chega a ser nada... Ô, Jário, eu até falo com os meus amigos que não é nada de extraordinário, não, sabe? Para mim é gigante. Mas, assim, no mínimo eu vou me divertir muito, sabe? No mínimo, eu sempre prezo por isso, no mínimo me divertir. Então, pode ser algo audacioso e grande, mas pode ser uma coisa comum. Talvez você vai passar numa rua lá e vai me ver falando para 5 pessoas, tá feito, né? Então eu espero ainda, né, que eu possa fazer isso muito mais, porque a primeira eu me diverti demais, me senti muito bem depois, mas é uma luta grande, porque qualquer tipo de trabalho que ele é autoral, que ele depende de criatividade, de processo criativo e demanda tempo, é muito complicado. Mas eu estou gostando. Então, eu estou gostando do retorno que está tendo. Igual, por exemplo, se vocês não tivessem visto o vídeo que eu postei, eu deixei um vídeo curtinho lá, vocês não teriam contato, mais contato até de evento também, que eu não posso cumprir por causa de questões de horário de trabalho. Já teve convite. Então, até então, está indo do jeito melhor do que eu esperava até. Que maravilha. Ô, Carlos, mas para quem está com um projeto em mente, só de ter pessoas ali que está te dando força, está te dando feedback daquilo que você está produzindo, um espaço, acho que um espaço onde você possa demonstrar o que, né, você está querendo levar seu projeto à frente, isso é muito importante. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, agora que eu vi aqui, a gente está com um locutor da Rádio Santana, aí de Sete Lagoas, o Evandro Rezende.
Eu vou entrar em contato com ele, Carlos, se a rádio lá te dá uma oportunidade para você mostrar um pouquinho aí do seu talento pro humor aí, você estaria pronto para estar levando um pouquinho aí do seu talento no humor lá para a rádio? Dá pra gente conversar assim, a gente tem que conversar, ver qual que é a ideia, né? Qual que é o processo lá. Apesar de já ter ido lá como músico, mas como humor, não, ainda não. Mas a gente pode conversar assim, dá certo, dá certo. Que bom, eu vou entrar em contato com ele, o Evandro é um grande parceiro nosso. Sim. A gente sempre indica cantores e cantoras aí na região também para ele, no programa dele, que é muito bacana aí aos domingos. E é uma oportunidade muito bacana, né, para um espaço, né, onde Sim. vai ter o vínculo que vai estar conhecendo um pouquinho mais do seu talento. Ó, mais uma vez aqui, deixa eu ver aqui, deixou um recadinho aqui para trás aqui, ó. O Grooving, Luciano está falando assim, ó, pula 20 canguru, por favor. É palhaçada, velho. Tem uma das lendas do esporte que era um senhor chamado Zé Coco, que treinava as crianças lá no Campo Boavista, mas era uma lenda, foi goleiro do Fluminense. Como é que chamava? Zé Coco. Era um treinador de futebol lá no Boa Vista. O pessoal conhecia ele muito como o seu José Belarmino. Ele foi goleiro do Fluminense, foi campeão brasileiro de natação, era muito conhecido. Garotada ia, muitas vezes ia para times de fora aí, graças a ele. E eu fui lá tentar minha carreira lá, mas ele era muito hostil, sabe? Ele era muito hostil. Aí eu e essa praga desse Luciano aí, tava lá, mais uma turma nossa lá, e eu lembro que eu fui jogar uma vez, a gente foi fazer um jogo, e eu saí fora da posição que ele tinha me pedido. Eu fui jogar de lateral, e eu saí, eu já era um lateral sofisticado, fui pelo meio, sabe? Então eu voltei e falei, cadê o lateral? Eu peguei, corri pra bater o lateral, e na hora que ele falou assim, você joga de quê? Eu falei, lateral. Então fica na lateral, burro. Então tá com a minha cabeça. E o campo assim, assim. E no quer fazer aquele exercício com a mão assim, e fica pulando. Aí era cada treino, cada jogo era um 100 canguru. Meu Deus do céu. Ô, Carlos, olha, eu imagino que você deve ter um repertório aí, você, o Luciano aí, com você. Eu acho que o Luciano, eu acho que é o famoso escada no humor, né? Que ele levanta o humor para você ir lá e finalizar aí com chave de ouro. Mas olha, inventou muita coisa engraçada. Verdade. Mas desde já, Carlos, eu quero te agradecer de montão. Eu acho que enquanto tiver existindo pessoas que possam fazer outras sorrirem, a maior terapia do mundo é você estar com uma pessoa positiva, uma pessoa que consiga levar esse sorriso, né, essa felicidade para as pessoas. Isso, com certeza, aí você está provando que você consegue fazer isso de uma maneira tão simples. Isso é próprio seu, né, é uma particularidade sua que você consegue contagiar as pessoas. Isso é ótimo, porque com certeza você é uma pessoa lembrada a todo instante, né? Uma pessoa que as pessoas adoram ter, né? Ter você por perto aí, porque você contagia as pessoas aí com humor, que a sua marca é registrada. E eu quero te agradecer de montão. A gente sabe que uma live é pouco, com tanta história para contar aí, né? Mas eu quero te agradecer de montão mesmo. E o que você precisar da Liga do Bem para ajudar, divulgar o seu trabalho, a gente quer ter a oportunidade de ver, né, um pouquinho aí do seu projeto de perto. A gente quer ajudar a divulgar também, né? Então, assim que tiver algo já definido, com data, pode entrar em contato. A gente nem que a gente manda um representante da Liga do Bem para acompanhar, para gravar também, ajudar na divulgação aí. E parabéns! Coloca o projeto aí engatilhando ainda mais, aí segue em frente. Tamo junto. Se você precisar, pode contar com a gente. Beleza. Obrigado demais pelo convite, né? Foi um papo muito bom e eu converso igual o povo na chuva também, não tem jeito. Deixar aqui, eu corto a noite toda conversando. Mas é de muita importância mesmo a gente ter essa conexão mesmo, porque é aquela história de uma andorinha só não fazer verão, né? As pessoas viralizam
fazem sucesso porque alguém espalhou e contribuiu para outro. E é assim, né? A gente precisa muito disso. E a luta, ela tem que ser constante. É só para mim não conversar demais, eu gosto muito do estoicismo, lá na filosofia grega, né, e romana, eles falam muito lá sobre ser eficiente, né? Ser, você dá o máximo de si, mas sem querer atropelar as pessoas. Exatamente. Eu quero ser excelente, mas eu não preciso ser excelente melhor que você. O excelente de mim. Então, quando eu dou o melhor de mim, né, quando eu tento fazer o melhor, eu tento me superar apenas, eu vou me divertir, eu não vou atropelar ninguém, né? E se alguém quiser atropelar a gente, deixa ela, que o problema não vai ser meu, eu sei de quem vai atropelar. Então a gente vai caminhando, né? Caminhando junto aí de mãos dadas, né? Divulgando uns aos outros, ajudando, conversando, trocando ideias, né? Que é assim que a vida precisa ser leve, engraçada e com um pouquinho de tragédia, porque senão não tem um bom também. Com certeza. Pessoal, tá aí o Carlos Chu. O cara é cantor, o cara conta piada, tem muita história para contar, tá com stand-up aí. Gente, vamos estender a mão aí para esse homem que, olha, tem tanta coisa aí para demonstrar o talento dele com esse projeto maravilhoso aí que Deus já está engatilhando para ele seguir em frente. Né? É algo que está tocando o coração dele, então, olha, vamos dar total força para ele aí. Olha, segue em frente. A partir do momento que um homem sem metas, a vida dele para. E pelo visto aí, você está com essa meta muito bacana e a gente quer ter a oportunidade de estar vendo aí de perto. Com certeza deve ser ótimo o texto, muita coisa aí, né, engraçada aí da sua vida, né? Pô, tem que chamar o Luciano para participar aí também, que pelo visto ele conhece tudo aí. Mas se eu contar os podres dele aqui, começa a gente até a chorar aí, viu? Então aí sim, aí tem que contar os podres também, não é possível. Né? Ô, Carlos, muito obrigado. Que Deus te ilumine em dobro. O que você precisar, pode contar com a gente. E segue em frente. Quanto mais você conseguir tocar essas pessoas aí com humor, com a felicidade que você transparece de uma maneira tão simples e significativa, é tão natural tudo que você fala, tudo que você faz para levar esse humor aí. Sem dúvida nenhuma, Deus está te abençoando porque você consegue tocar as pessoas aí com esse humor. Então, ó, segue em frente. Que Deus, está mostrando aí as possibilidades para você. Pode contar com a gente sempre. Obrigado mesmo, de coração aí. Valeu, muito obrigado. E obrigado ao pessoal também da live aí que assistiu, os que posteriormente também vão assistir. Não esquece de ir lá também no meu perfil, seguir os meus amigos e também na Liga do Bem, seguir também, né? Porque a gente precisa disso também. Faz a diferença. Valeu, obrigado. Né? Que todo mundo tenha uma boa noite e que dê muitas risadas daqui para frente. É isso aí. Tamo junto, viu, Carlos? Muito obrigado. Deus cuide em dobro aí, viu? Tamo junto, meu amigo. Valeu mesmo. Grande abraço. Abração. Com Deus. Valeu, obrigado. Valeu. Tá aí, gente. Carlos Chu presente com a gente. Que felicidade de estar aí, né? Mais uma vez, tendo essa grande participação, né, do Carlos aí, que está com esse projeto sensacional de humor, Sete Lagoas, aqui pertinho da região, vamos prestigiar, que vale muito a pena. Quero agradecer aqui, né, Kelly Mocinho, presente aqui com a gente, Renato, 824, presente também, Evandro Rezende, aquele abraço aí também, Bruno Prates, aquele abraço, Esquerda Felipe, brigadão aí, o Groove Luciano, você tem tanta história para contar com o Carlos Chu aí, pelo amor de Deus, hein? Faça ideia. Juliano 11 Costa, obrigado aí também, aí, deixou a sua mensagem. Guarulhos, obrigado aí também pela presença. Tem muita gente que entrou aqui, Thalissa Rafaela, Araújo Wellington, a Nilzélia Alves, lá de Portisburgo, obrigado pela presença. O André.Félix88, o João Gabriel, presente aqui também. Valeu, viu, João? O Josi Souza, Kelly Belinha, presente aqui também. Nossa Senhora, entrou muita gente aqui, ó. Que maravilha, ó. Tia Sol tá aqui, de meia, Elo Cerimonial presente também. Vitória Line João, Tiago Leison, aquele abraço. Sami.Lima,
Pessoal, que maravilha, é muita gente. Ó, a Raquel Pires aqui com a gente também, o Ângelo, a Graziele, de 63, meu bem, Anne Santana, um grande beijo do tamanho do mundo, Isabel Soares, olha, sensacional, muito bacana mesmo, Joyster Contábil, muito obrigado pela presença. Gente, obrigado a todo mundo. Toda semana vai ter uma super live, uma não, vamos ver aí, engatilhando aí a agenda, 2 super lives, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do trabalho de tanta gente bacana, gente que se veste aí, né? Na semana passada a gente conversou com a Sereia, né? A Sereia Melanie, que é lá do Rio de Janeiro e que ela é a Ariel brasileira. Só para lembrar, está em cartaz aí o filme A Pequena Sereia, e a gente viu que, né, ela estava fazendo a divulgação do filme A Pequena Sereia lá no Rio de Janeiro. Foi sensacional, ela estava lá com o figurino perfeitinho, igualzinho da Pequena Sereia, levando alegria para a criançada. E hoje a gente está com o Carlos Sul. Carlos, aquele abraço, muito obrigado, Deus o menino dobro. Tamo junto aí, meu amigo. Vamos botar esse projeto aí pela frente e com certeza Deus tem uma porta aí enorme, com grandes possibilidades para você aí, hein? Valeu mesmo, Carlos. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado. Que Deus ilumine a todos vocês. E o lema da Liga do Bem é nada mais, nada menos que seja um herói na vida de um alguém. Tá, gente? Obrigado, obrigado mesmo. Deus ilumine a todos. Tenham um belo final de semana. Semana que vem a gente tá de volta, hein? Tamo junto, gente. Valeu, valeu, Carlos. Abraço.